Que maravilha, meus irmãos. Nós acabamos de ouvir aqui as orientações da palavra de Deus, aquilo que o irmão João trouxe aqui a respeito da fé, a respeito dos exemplos que a Bíblia nos dá, né, irmão Uhum. Zana? Sobre Jó e tantos outros, né? E o próprio Senhor Jesus, que nos trouxe os principais fundamentos da fé. E eu queria aqui fazer uma pergunta para o irmão Zana, baseado no texto que consta no livro de Hebreus, capítulo 10, e vai falar exatamente desse viver pela fé, né? Hebreus capítulo 10, verso 38 vai dizer o seguinte: Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Então, Deus dizendo que o justo viverá pela fé. Aquele que crê realmente nele viverá pela fé. E como, irmão Zana, nós podemos hoje, através desse podcast, trazer orientações, mais orientações aos nossos irmãos a respeito desse viver pela fé, né? O que é viver pela fé e como os nossos irmãos podem utilizar desse ensinamento precioso da palavra de Deus para vencer os obstáculos, vencer as provações, as tribulações da vida, baseado nesse conceito, nesse fundamento da palavra de Deus, que é viver pela fé. Tá certo. Para entendermos isso, a primeira analogia está no sentido da palavra pela. Através, por meio, né? E aí, nós entendemos um outro aspecto fundamental. Existem, na minha visão, dois tipos de fé. A fé, como a maioria de vocês já conhece, que é a fé natural, que é aquela fé humana. Por exemplo, você plantou arroz. O que você espera colher? Você sabe que vai colher arroz. Plantou lá o seu feijão, vai colher feijão. Isso é um aspecto de fé humana. Não existe nada de sobrenatural. Agora existe a fé sobrenatural. Então, se na fé humana o ser humano trabalha pelas evidências, você sabe que vai colher arroz porque plantou. Na fé sobrenatural, você depende da divindade. Você depende necessariamente de Deus. E para que possamos entender melhor, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar em Deus a ter fé. Nós podemos pedir, e é recomendado que devemos pedir a Ele que nos dê. Em Lucas, ele fala sobre isso, né? Dizendo, Senhor, ensina-nos a ter fé. Uhum. Né? E aí Jesus vem de novo falando para eles, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Então, essa questão de viver pela fé é exatamente o exemplo que nós temos de saber que temos alguém no controle de nossas vidas. Quem? Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai, que não nos deixa faltar nada. Nós vemos exemplos bíblicos que nos mostram apóstolos dizendo, olha, até hoje eu não vi um justo mendigar o pão. Mas o que é esse justo? Não é no sentido da justiça humana. Além disso, é essa característica, essa partícula que Deus coloca dentro de cada um de nós, que faz com que reconheçamos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso provedor, e muito mais que isso, Ele é o nosso Deus. A partir desse momento, tudo o que pode me acontecer, como já foi aqui explanado pelo nosso irmão João, a minha dependência é total da mão dele. As situações adversas que nos acontecem, você poder dizer assim, apesar disso, Deus está no controle da minha vida, eu vou vencer e vou conseguir, e o nome dele vai ser glorificado quando eu alcançar essa vitória. Isso é um exercício diário. Então, é uma prática que nós devemos executar. E para conseguir isso, de novo, né, nós recorremos a Deus e falamos, Senhor, tem misericórdia de mim, aumenta a minha fé, prepara o lombo. Queria aproveitar aqui, irmão, que o senhor comentou sobre esse exercício da fé. E esses dias aconteceu algo, né? Acho que é importante a gente falar do nosso testemunho, né? Sim, claro. Não que seja tão relevante, mas é algo que nós vivemos. Então, assim como o que está na Escritura Sagrada, o que está na Bíblia, que os personagens bíblicos viveram, nós também vivemos. Os irmãos que estamos assistindo, Sim. com certeza, têm diversos testemunhos, né, irmão João? De situações que passaram e pela fé alcançaram Sim. vitória e alcançaram testemunho, né? Testemunho para a glória de Deus. E esses dias atrás eu estava passando uma situação difícil, uma situação financeira complicada,
em que eu não via uma solução, uma saída, né? E eu creio que isso acontece para todas as pessoas que creem, que têm uma vida de comunhão com Deus. Em algum momento nós vamos passar por isso. Porque Deus usa esses processos, né? Para exercitar a nossa fé, para desenvolver a nossa fé e a nossa confiança nele. E então, nessa situação, eu estava lá conversando com a minha esposa e nós estávamos ali preocupados, né? Temendo por situações que pudessem acontecer e fora do nosso controle. E, de repente, eu voltei para mim mesmo, como se ouvisse algo dentro de mim. Fique tranquilo, se acalme. E então aquilo me deu uma tranquilidade, irmão Zana, que eu fui ali para a cozinha, fui fazer um café e comecei a louvar a Deus. Coloquei louvores, comecei a louvar a Deus e não passou, talvez ali minutos, veio uma boa notícia. Veio uma providência que a gente não esperava, né, de alguém que a gente não esperava, e a gente resolveu aquele problema que era emergencial. Então, meus queridos, a todos que estão ouvindo aqui e que já tiveram testemunhos similares, é muito importante nós termos em nosso coração, nos relembrarmos sempre, voltarmos em nossa mente tudo que já aconteceu em nossa vida e quanto o Senhor proveu em nossa vida, quanto o Senhor nos ajudou em momentos difíceis, em momentos que a gente não tinha solução, momentos que a gente não cria que algo poderia acontecer ao nosso favor, e Deus sempre vem em nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente no tempo de angústia. Então nós temos que sempre louvar a Deus e deixar a preocupação de lado, né? Deixar aquele problema que você já fez tudo que estava a seu alcance, deixar para que Deus resolva, né? Isso é um exercício de fé que nós devemos fazer a cada dia, né? É isso que Deus às vezes procura permitir em nossas vidas, experiências, para nós termos essa relação cada vez maior da fé nele, né?